O meu marido tinha uma garrafeira no Porto, conhecemos-nos num evento vínico, em que eu estava literalmente a servir vinhos porque estava a substituir uma produtora que tinha ido à casa de banho. E pronto, e quando ele chega, achou piada ao vinho que eu estava a servir achou piada ao vinho que eu estava a servir, gostou muito, eu também simpatizei com a garrafeira dele e pronto, e a coisa deu-se. Não foi porque o meu marido pediu, não foi porque o meu pai já nem sabe quando eu quero mudar, porque ele já sofre tanto com a mudança que eu já o poupo disso, já digo só quando já está assumido, mas foi, e isso eu acho interessante, porque me alimenta a mim, não é aos outros. Wanda, aqui o primeiro desafio, que é como é que tu consegues contar a história da tua jornada de uma forma resumida e tentando que seja de uma forma diferente do que tens contado até hoje. Vou tentar. Quem é que aqui já esteve neste formato, por exemplo, com a Rita Pissarra? Alguns? Repetentes? Pronto. Uma das primeiras coisas muito giras é que eu e a Rita partilhámos caminhos na Microsoft, não é? Enquanto ela era CFO. E eu costumava sempre dizer que, apesar de termos algumas coisas em comum, estava ali a falar como o Excel e o planeamento, somos muito diferentes na forma como planeámos a vida. Mas não é por isso, também porque eu acho que não teria a coragem, e eu chamo coragem, porque não sinto essa, e falo muito com a Rita sobre isso, mesmo que eu pudesse fazer, eu tenho um Excel com o meu marido que diz o ano em que a gente pode reformar-se com a mesma qualidade de vida, estamos quase. Mas mesmo quando chegarmos lá, acho que não vamos tomar essa decisão. Há uma coisa que somos muito diferentes, que é, eu nunca mais me esqueço do dia que a Rita vem de Miami, para quem conhece a história da Rita Pissarra, e entra na Microsoft como CFO, eu já estava lá como CMO, e ela começa a contar a história dela. Eu disse, epá, que contadora de histórias espetacular, eu vou usá-la para os eventos como exemplo. E ela contou muitas vezes a muitas pessoas que passaram lá como é que ela, desde o dia que entrou lá, sabia o que é que queria ser. Que queria ser CFO da Microsoft em Portugal. Portanto, ela fez todo o percurso a saber exatamente o que queria ser. Eu costumo dizer, e não vou com isso comparar sucesso ou não, para mim tem sido o meu percurso, não é? Eu não tenho nada dessa história, ou seja, para mim nunca foi claro o que é que eu queria ser, ou onde é que eu queria chegar. Para mim, o único objetivo é fazer o que estou a fazer muito bem e ser muito feliz enquanto o estou a fazer. E, portanto, não sabendo o que é que queria, fui para a gestão, continuando a não saber o que é que queria, fui para a consultoria, que é para ter vários setores, e depois aí começou o bichinho da tecnologia, que nunca mais saiu. Comecei a gostar, fiz uma pós-graduação, uma coisa que já nem se fala, e-business, há não sei quantos anos, e comecei a perceber que então era aquilo que me queria especializar. Em 24 anos já passei por 9 organizações e nestas várias experiências o que eu acumulei, não é? Eu trabalhei na FIL como diretora de feiras, que foi uma experiência brutal porque foi trabalhar com pessoas de uma idade completamente diferente, eu era muito nova na altura e geria feiras, e montar uma feira é uma coisa muito especial, porque é uma coisa que vai acontecer, a gente tem que vender os metros quadrados da feira, tu participas em muitas, não é? A gente tem que vender os metros quadrados da feira e a porta vai abrir, é como os hotéis, depois se não vendemos, não é? Já foi. E depois tem toda a parte da operação também, portanto tem a venda, tem a operação, e foi uma grande experiência. Claro que enquanto lá tive que criar também, portanto nos 3 anos eu gosto sempre do primeiro ano aprender muito do negócio, no segundo deixar marca, acrescentar valor e no terceiro preparar a sucessão. No meu tempo da FIL eu criei 3 feiras, uma de tecnologias, que já não existe, também tinha o Salão Imobiliário, que todos conhecem, a Nauticampo, a BTL, e criei uma que vocês não sei se já ouviram falar, que era a Futuralia. Sim. E porque eu também tinha há muito tempo 2 paixões, é a tecnologia e o tema de formar as pessoas e de preparar as pessoas. Estas 2 coisas têm-me acompanhado ao longo da minha vida. Fui também diretora da APDC, que é uma associação portuguesa das tecnologias, e portanto tive a possibilidade de trabalhar com uma pessoa, devemos chegar às pessoas inspiradoras, que é a pessoa que mais provavelmente marcou na vida, mas que infelizmente já não está connosco, o Diogo Vasconcelos. Eu também já fui louca o suficiente de trabalhar 2 vezes no governo. Uma primeira, inconsciente, porque era muito nova, na UMIC, foi onde conheci o Diogo, e uma última, agora na Portugal Digital, e que trouxe algumas pessoas que também estão aqui, e portanto cada pessoa que a gente traz nesta experiência ajuda-nos a crescer. Não deixei de ir a uma startup, porque eu que tinha muito o bichinho de como é que é uma empresa nova, aí percebi que eu sou mesmo um bocadinho corporate,
Aproveito sempre os meus filhos, o nascimento dos meus filhos para mudar de trabalho, porque acho uma ótima oportunidade, já não precisam de mim, já estão habituados a estar sem mim e eu já vou para outra. E portanto acabei por ir nessa altura para a Microsoft, onde tive 7 anos. Depois da Microsoft fiz a licença para ir ao governo 2 anos e quando o secretário de Estado, que é uma outra pessoa, o André Aragão Azevedo, deixou de ser secretário de Estado, eu disse logo que sairia no dia que ele saísse e tinha que tomar a decisão se voltaria à Microsoft e estava a fazer esse processo de voltar, mas apareceu uma outra oportunidade, que é onde estou hoje, que é a iCapital, que foi muito gira, porque eu gosto muito de fazer o walk the talk e esta oportunidade de ser o head da iCapital em Portugal respondia a 2 coisas. A primeira coisa é que eu sempre achei que ser número 2 era a melhor coisa possível, por isso é que eu quero ser a mulher do Obama, não é? Quer no casamento, porque estar no back é muito mais confortável, quer numa empresa, ou seja, esta coisa de ser o número 2 é muito mais confortável do que ser o CEO ou o head, que tem que sempre tomar as decisões difíceis. Portanto, eu fui à entrevista por mera curiosidade, acabou por acontecer, decidirem, e o motivo porque eu achei que tinha que ir foi exatamente 2. Um é porque tinha que me desafiar a mim mesma, porque também de tantas vezes falar com outras mulheres, de nos superarmos e de aceitarmos o desafio, acho que devia ir. E o outro, eu achei que isto era uma continuidade de ir fazer um case study, um walk the talk, em atrair investimento para Portugal. E, portanto, numa dimensão menor, mas com um impacto direto. E pronto, é um bocadinho isto. Deixa-me só acrescentar uma perguntinha a esta primeira pergunta, porque muitas vezes nos eventos, enfim, normalmente mais formais, também não é difícil, as pessoas falam sobre si e falam sobre a sua visão e referem a empresa, mas às vezes do outro lado não se sabe muito bem qual é a empresa, o que é que faz a empresa, o que é que faz a iCapital. Então, a iCapital primeiro, é uma empresa americana que tem 1.200 pessoas no mundo. E isto é o que eu mais me orgulho de dizer. E dessas 1.200 pessoas, o maior escritório fora dos Estados Unidos é em Portugal. E, portanto, nós estamos nos Estados Unidos, em Lisboa, Zurique, Londres, Singapura, Hong Kong e vamos agora abrir no Japão. Todos os outros escritórios têm entre 10 e 20 pessoas, nós em Portugal temos 220. O que nós fazemos é um marketplace para investimentos alternativos. Portanto, o que nós permitimos é, nós juntamos aquilo que são os asset managers, quem cria produtos financeiros alternativos, estamos a falar de hedge funds, private equity, ou seja, é tudo aquilo que não é transacionado em bolsa, para ser mais fácil. E, portanto, um bocadinho mais complexo. A gente ali tem que pôr o nível de literacia financeira assim, no nível um bocadinho mais elevado. E nós pomos esses produtos financeiros ao serviço dos wealth managers, não é? O que começou a ser feito em Portugal é a plataforma tecnológica que permitia isto acontecer no mundo inteiro. E a iCapital começou a perceber que havia muito mais talento do que talento tecnológico em Portugal. Aliás, temos muitas outras fintechs em Portugal, o BNP Paribas, não é? Com 8.000 pessoas. Portanto, temos um conjunto de talento que poderia ser aproveitado para outras funções. E é isso que eu faço muitas vezes, é ampliar o número de funções, nomeadamente. E agora temos um grupo grande de tecnologia, que são 130 pessoas, tecnologia e produto, e depois um grupo grande de client success, que é de relação com o cliente pré, pós, venda. Bom, agora já sabemos todos o que é que faz a iCapital, para aqueles que não sabiam, não é? Agora, Filipa, a Wanda, 9 experiências em 9 sítios diferentes, tu 2. 2 meses no Santander, só para perceber como é que era a banca, e fugiste de lá, e 14 anos no mesmo sítio, numa empresa familiar. Como é que se faz carreira e chega-se a CEO de uma empresa familiar? Então, deixa-me dizer, foram mesmo bem escolhidas as convidadas, porque é o oposto, é o oposto total. Isto para dizer, e começando como a Wanda começou pela parte de ser mãe, eu nunca pensei em ser mãe. Eu sempre quis ser presidente de uma coisa qualquer grande. Era sempre aquilo que eu dizia ao meu pai, porque sempre falámos sobre esta parte do meu percurso profissional. Também segui gestão, porque ciências e artes, zero jeito, e portanto, ou era humanidades ou era gestão. Achei que humanidades era uma seca porque metia muitos livros e muito tempo parado a estudar, e achei que tinha mais jeito a gestão. Então, depois de ir para a Universidade Católica, onde tirei gestão, depois fiz o mestrado em Estratégia e Empreendedorismo, também porque era muito geral e porque também dava para muita coisa. E então, nunca pensei em ser mãe. A vida depois dá-nos faz acontecer estas coisas. E sempre pensei realmente em perseguir uma carreira internacional, portanto, ir para fora de Portugal. Portanto, acabo o meu mestrado,
e começo realmente a pedir ajuda ao meu pai. Olha, ajude-me lá, eu gostava muito de ir para Madrid ou para Londres. O mundo das bebidas sempre esteve muito no meu percurso, portanto, como podem imaginar, os almoços de domingo, Páscoas, Natais, em família, era tudo a provar vinhos novos, a trazer um whisky novo, porque trouxe a Diageo, trouxe isto. O meu pai era um whisky lover. Aliás, a Garcias passa para o mundo dos espirituosos por ele. Portanto, a Garcias foi fundada pelo meu pai Arnaldo Garcia e pelo meu avô João Garcia em 1981. Exatamente a transacionar produtos alimentares, queijos e enchidos da zona da Beira Baixa, de onde é oriunda a minha família paterna. E o meu pai, nos anos 90, como foi quando a instalação das multinacionais de bebidas começa a vir para Portugal, instalar-se em Lisboa. Depois de entrarmos também em 86 na União Europeia e a parte alimentar começa a sofrer um bocadinho também com a entrada das empresas espanholas e tudo o resto, e o meu pai vira o shift dele também para o que ele adorava, que eram as bebidas e em particular o whisky, que sempre foi a bebida da vida dele. E portanto começamos a transacionar e a partir daí, portanto, monta-se toda a Garcias como é conhecida hoje. E realmente o meu pai diz-me, olha, então consegui-te um estágio na Diageo em Madrid, olha, vais gostar imenso, estás lá uns meses e depois logo vês o que é que queres fazer. Também na altura tive entrevistas para as Deloitte e para tudo isso, mas sentia que aquilo não era bem o meu chamamento. Pronto, entretanto, vem a crise do subprime, 8, 9 e 10, os estágios foram todos cancelados e eu comecei, portanto, fiquei parada e o meu pai sempre a dizer-me, pá, vem lá para a Garcias, devias-me ajudar, tenho uma marca da Cachaça Velho Barreiro, que é a nossa marca distribuída há mais anos em cachaça brasileira, pá, está-me a chatear porque precisa não sei de quê, de um marketing precisa de ajuda, tenho que lhe mandar umas fotos, a fazer umas promoções nos supermercados e umas coisas, pá, eu não tenho ninguém para me fazer isso, vem-me lá ajudar. Pá, não, pai, no dia em que eu meter o pé na Garcias, eu já não vou sair da Garcias e eu não quero isso, eu quero outras experiências. Pá, está bem, mas faz só um bocadinho, estás lá 6 meses, dás-me só uma ajuda, depois metes outra pessoa qualquer e depois vais-te embora. Pronto, está bem, então vou. E pronto, lá está. Portanto, meti o pé na Garcias e já não saí mais da Garcias. E eu não sei porquê, porque quando eu entrei na organização, e o meu pai, que tem um homem com uma visão e um carisma único para a parte comercial, era um 100% comercial, aliás, estar no escritório era uma dor de alma para ele gostava era de estar fora. E a Garcias nas últimas décadas tinha-se expandido muito a nível comercial, como rotas pelo país todo, portanto hoje em dia somos a única distribuidora no país que é a nível nacional, a nossa concorrência é toda regional, mas depois cheguei à Garcias e vi que havia uma infraestrutura interna muito frágil, exatamente porque não estava a acompanhar o crescimento comercial, portanto o crescimento exterior, e estávamos realmente ali muito parados no tempo em muitos setores e aquilo começou a dar vida, não é? Portanto, eu que sou uma pessoa de transformação e que gosto de fazer também muitas coisas acontecer, realmente comecei a ir fazer perguntas já muito incómodas em vários departamentos e a levantar ali já algumas dúvidas sobre o que é que esta miúda de 24 anos, filha do patrão, mulher, vem para cá fazer. E, portanto, achei piada ali ao desafio de ter que me provar também a mim e pronto, encarei aquilo como o meu projeto de vida, que ainda hoje é, com um orgulho enorme de fazer o que faço e, portanto, depois o ser mãe aconteceu na minha vida, não é? Portanto, o meu marido tinha uma garrafeira no Porto, conhecemos-nos no evento vínico, em que eu estava literalmente a servir vinhos porque estava a substituir uma produtora que tinha ido à casa de banho. E pronto, e quando ele chega, achou piada ao vinho que eu estava a servir achou piada ao vinho que eu estava a servir, gostou muito, eu também simpatizei com a garrafeira dele e pronto, e a coisa deu-se e pronto, ele depois mudou-se do Porto para Lisboa, estava a contar a história ali há bocadinho, porque quando o meu pai se apercebeu que isto era namorado de distância, não é? Aos fins de semana, e quando o meu pai se apercebeu que isto era uma coisa séria, foi lá ter com ele, sem eu saber, obviamente. Sentou-se na garrafeira dele, depois lhe venderam logo umas paletes, que ele nem tinha espaço para armazenar aquilo, não é? Mas pronto, ele disse que sim. Ele queria comprar a filha. Pronto, ele disse que sim. E então sentou-se e disse assim ao Sérgio, olha, nós só temos 2 hipóteses. Já percebi que isto é sério, que vocês vão querer apostar aí para o próximo passo. E, portanto, muito simples. Ou eu lhe compro a garrafeira e você vem trabalhar para a Garcias. O meu pai naturalmente reconhecia-lhe valências. Também não era homem de contratar o genro só por ser genro, ou de manter a filha só por ser filha. Ou então abre uma garrafeira consigo em Lisboa, você muda a sede lá para baixo e abrimos 20 garrafeiras pelo país. E deu 48 horas ao Sérgio para pensar, que era o tempo que ele ia estar no Porto. Portanto, a filha não estava na equação. Não, nada disso. Eu pedir a mão. E o Sérgio, exato. E o Sérgio pensou ali, aquelas horas, e depois quando foi ter com ele disse, não, eu prefiro vender isto e trabalhar para si, porque eu não o quero como sócio nunca na vida, porque você vai-me arruinar depois a seguir, e portanto eu prefiro ir trabalhar para si, porque também tenho a certeza que tenho muito para dar a Garcias, e assim também o deu.
E, portanto, o Sérgio mudou-se, casámos, etc. Tivemos filhos, depois, como, entre aspas, não pensava muito em ser mãe, vieram logo 2, só para me ensinar como é que são as coisas. Portanto, vieram logo os gêmeos, o João e o Manel, que hoje têm 6 anos. E depois veio a Margarida, que vai fazer 3 daqui a umas semanas. Portanto, este acompanhamento da vida familiar com a vida profissional. Portanto, aqui realmente percursos um bocadinho diferentes. Este meu gosto por viajar e acompanhando a Wanda nisso, também no que ela disse há pouco, concretizou-se muito na veia profissional e também na veia pessoal e, portanto, nunca senti também muita falta. Também a vida foi-me trazendo desafios dentro da Garcias, não é? E já falaremos também sobre eles mais tarde. Mas nunca senti muita falta de conhecer outras realidades, porque ainda há tanta coisa para fazer dentro da Garcias, que ainda não senti esse chamamento de poder eventualmente ir conhecer outras realidades. Não sei se algum dia ele vai surgir, mas sim, portanto, esse é um bocadinho o meu percurso e um bocadinho a minha história. Uma curiosidade em off, não sei se sabem qual é a bebida espirituosa mais consumida em Portugal? Eu sei. Já ouviu? Não ouvimos. Mais, quem dá mais? Mais álcool, quem dá mais álcool? Aguardente. Não sei a marca, mas sei que a categoria é o whisky. O whisky continua a ser destacado, o espirituoso mais consumido em Portugal, seguido das aguardentes e dos licores, não é? Isto para dizer que Portugal ainda é um país muito do whisky, embora as novas gerações não estejam a acompanhar essa tendência, mas ainda há muito consumo fora das novas gerações e essencialmente fora das grandes cidades. Mas a Garcias não tem whisky também? Não. Nós temos 15 mil produtos, portanto temos muita coisa. Trabalhamos todos os vinhos, o nosso target cliente é desde o snack bar da Tia Maria até ao Estrela Michelin, portanto nós temos toda a gama de vinhos nacionais e estrangeiros de vários patamares de preços e espirituosos igual. Também trabalhamos todos os espirituosos, portanto... Aliás, a Filipa trouxe um portfólio. Exatamente. Só para arranjarmos outro ponto de coincidência, o meu pai, e eu não disse isso na história, não disse 2 coisas importantes. Sónia, somos alumni do ISCTE, que a gente nunca diz a faculdade, sou de gestão do ISCTE, e foi colega da Sónia Maia do ISCTE, que muito me honra. E outra coisa é que o meu pai tem um restaurante e eu ajudei imenso o meu pai no restaurante. E, portanto, sabia muito cedo o que é que eu não queria para mim. Mas aquilo foi uma escola, porque o meu pai, também vimos de famílias humildes, e o meu pai, eu queria muito ser independente, porque comecei sempre, percebi que queria estudar, eu morava nos arredores de Lisboa e, portanto, eu queria estudar para o centro. E, portanto, o meu sonho era aos 18 anos ter um carro, para poder ir e conseguir ter horas de mobilidade, e como o meu pai me fez isso com muito sacrifício, eu sempre achei que a minha única compensação é, durante todo o tempo de faculdade, eu vinha a ajudar à hora de almoço ao restaurante e aos fins de semana fazia sempre os petiscos e os mariscos portanto, e o servir à mesa e ajudá-lo muito, tirar muitos cafés e muitas imperiais, deu-me uma grande escola de vida. E estava a contar há bocadinho no episódio giro que tive a propósito de ajudar o pai e da gente perceber a importância da firmeza e da personalidade, que o meu pai é um grande benfiquista, eu, como ele só tem 2 filhas, eu era a representante e ia com ele ao futebol, e houve um dia que o meu pai queria ver um jogo a um domingo, e eu disse ao pai, não, vai ver o jogo, que eu fico aqui com a empregada, que é a Guilhermina, e nós tomamos conta disto, caramba, então não conseguimos, já conseguimos tomar conta. E houve um cliente, pronto, era dia de jogo, portanto esperava-se alguma confusão para ver o jogo, né? E quando chega um cliente, eu disse, então o que é que vai querer? Começa a mostrar, o meu pai vai buscar o marisco a Setúbal, sempre, e os caracóis, que davam imenso trabalho. E ele disse assim, então e o Sr. António? Não, e eu assim, o Sr. António não está, ele foi ver o jogo. Está bem, então pronto, depois eu volto outro dia. E, portanto, aquilo foi assim um momento de a importância do dono, da empatia, da relação e de fazer a casa com aquela pessoa. Eu fiquei super triste, contei a história ao meu pai claro que ficou super orgulhoso, porque afinal eu sou muito importante e é por mim que eles vêm. Mas eu acho que trouxe disso uma lição fundamental para a minha vida, de como é que as relações e como é que ter de facto uma marca, portanto também tenho aqui, mas nunca, não quis, eu não sei se o meu pai é triste por isso, a gente não querer ter um restaurante, mas o que eu digo sempre a quem vem ter comigo a dizer que quer ter um restaurante, eu não. Pois, e a questão é que, tal como nas empresas familiares ou nesse pequeno café, não é?
quer dizer, a marca do dono Do é a dono é marca do tudo. negócio, É. não é? Sem dúvida. Pronto, coisa que nas multinacionais já não acontece É. tanto assim, mas nas empresas familiares é onde é que se separa uma coisa E da onde é que outra. se para? E muitas como é que se vezes, continua? Sim. E Não é? por isso é Pois, que tu também dizes exatamente. muita honra do passado, não é? Sem dúvida. Faz parte do nosso manifesto de cultura. Eu agora, deste o exemplo da Sónia Maia, que estudaram juntas, não é? Esta iniciativa é co-organizada com a Sónia, obviamente com a revista Woman, e portanto, obrigado pela... não podemos dizer que... Não podemos dizer que há 20 anos que trabalhamos, pois não, parecemos velhotes, não é? Pronto. Fazendo aqui a ponte para os temas da liderança, posso começar por ti, Wanda, o que é, como é que tu, que líder é que gostarias de ser, ok? Na realidade, o que é que te falta para chegar lá? E na realidade, gostava que depois escolhesses uma pessoa para colocar fazer. na pergunta, sim. Ok. No meu caso, eu acho que gostava de ser aquilo que eu mais aprecio no líder. Daquilo que eu vejo nestes líderes que eu acompanhei, é aquilo que eu gostava de ser. Eu gostava que as pessoas que vêm trabalhar comigo venham trabalhar porque querem ser inspirados, porque sentem que são desenvolvidos. E depois, a minha grande preocupação, quando é, claro, pensar nos objetivos da empresa e o que é que a empresa quer alcançar, mas as pessoas que trabalham comigo sabem que eu estou sempre a pensar nelas primeiro e no seu desenvolvimento. Esperando que isso case, e também ouvi no podcast da Filipa que ela também diz isso, que isso case com o desenvolvimento da empresa. Mas se nós não nos preocuparmos com o desenvolvimento de cada uma das nossas pessoas e tirá-las da zona de conforto e ajudá-las a crescer, isso não vai acontecer. E eu fico tão contente quando elas me surpreendem, superam, e eu costumo sempre dizer, eu adoro entrar numa sala em que eu sinto sempre que sou a menos boa ou a menos esperta. E, portanto, é isso que eu gosto, adoro recrutar ou identificar pessoas, e agora temos talentos jovens que são mesmo maravilhosos, e eu adoro olhar para esses talentos e ver como é que podem ser mais, e ao mesmo tempo que constituem família, que são felizes e conseguem equilibrar tudo. E, portanto, o trazer isso para o mundo da liderança ao mesmo tempo que se entrega resultados e top line, é o que eu acho que é aquilo que me preocupa e é aquilo que Então, se me calhar, faz-me dá-me ver. um murro no nariz agora, que é, ok, e isso é aquilo que tu achas que deve ser, e o que é que tu sentes que te falta para seres tudo isso? Qual é a competência enquanto líder que tu sentes que sendo espetacular, precisa ser ainda mais espetacular? Ainda. Acho que o que eu tento treinar mais, que eu acho que faço menos bem, é ouvir. Ok. Tenho que fazer muito mais pausas, tenho que ouvir muito mais do que o que ouço, sabendo que tenho que o fazer. E, portanto, estou-me sempre a beliscar, cala-te que tens que ouvir, cala-te que tens que ouvir. E, portanto, porque eu acho que é mesmo muito importante, porque as pessoas precisam de tempo, às vezes, para chegarem ao bottom dos temas, e, portanto, ouvir é mesmo o que eu acho que tenho que trabalhar e que tento trabalhar todos os dias. Então, Eu vou escolher a pessoa. Sim. Então, eu queria escolher assim uma diferente. Yolanda. Para já, uma excelente representação e um painel de luxo, e muito obrigada pelo vosso tempo em partilhar as vossas experiências. Mas a minha curiosidade, e tendo aqui duas líderes femininas, é mesmo essa, é saber quais é que foram as conquistas que vocês tiveram que fazer para chegar onde estão, e as dificuldades e os obstáculos. Eu vou responder à tua, mas tu tens que responder... Já viram que não há bébias aqui? Aqui não! Pois. Então, Yolanda, eu acho que o tema das mulheres nas funções de liderança, e eu já tenho tido essas conversas muitas vezes, e aí é onde entra o marido. E as pessoas que me esperaram, normalmente já falei de 2 homens, tenho uma outra mulher que é a Margarida Couto, que me ajudou muito. O Diogo e o André são sempre pessoas que acreditaram mais em mim antes de mim, e portanto me desafiaram para sair da zona de conforto. E depois o meu marido em casa, que apesar de ser... Vocês foram muito elogiosos das vossas mulheres, portanto eu vou ter que me controlar. Não ser fácil, mas... O que é dizer? Não, isto agora... Mas a gente pode voltar aí, lá para o fim da noite. Apesar de não ser fácil, mas como vamos fazer 20 anos de casados agora, mas uma das coisas que agora, à distância, é muito giro, porque a gente precisa do tempo, ele foi a pessoa mais crítica para eu chegar onde cheguei. Porque, primeiro, foi sempre que eu quis ir fazer coisas que me apaixonavam só porque me apeteciam. Então vai, se tu não fores feliz, ninguém é, cá em casa. O que é uma boa consciência, não é? Claro. Portanto, se tu não fores feliz, mais ninguém é.
E, portanto, quando eu quis ir a segunda vez para o governo, outra vez isto, mas qual é a necessidade? Vai, mas não abuses. E vai, mas não abuses. Não, mas vou sempre com um contrato, é para 3 anos, juro que ao fim de 3 anos, foi igual à PDC, eu vou sair. E, portanto, eu acho que e é a pessoa que desde sempre mais me admira e acha sempre que eu estou a ser usada e que estou a ser paga abaixo das minhas capacidades. E, portanto, quando se tem uma pessoa destas ao nosso lado... É um bom agente. É um bom agente. E diz sempre que o sonho dele é quando ele puder, quando a gente tem no Excel quem é que contribui para nos reformarmos com a mesma qualidade de vida, que o sonho dele é que tu continuas a trabalhar para eu me reformar. Portanto, ele também é... Não é... E, portanto, mas diz com imenso orgulho, hoje em dia, ela ganha mais do que eu. Portanto, eu acho que ele foi, de facto, uma das pessoas mais importantes, mas só tenho esta consciência hoje, o que é muito giro. Ou seja, não foi durante o processo, porque ele não era um pai muito presente, eu tinha que fazer... Agora, respondendo à tua pergunta, eu tinha que ser mãe, profissional, eu trabalhava as horas que existiam no dia que não existiam, tenho alguma capacidade de trabalho e sou viciada no Excel, portanto está tudo organizado e ainda continuo muito a fazer isso e, portanto, eu acho isso. Nunca senti, mas também tenho no mundo das tecnologias que desde muito cedo querem muito valorizar as mulheres e trazer as mulheres, portanto as poucas que haviam tentava sempre também puxar por elas. E, portanto, não senti tanto isso, mas sinto que no dia-a-dia, e sou uma advocate muito grande, ou seja, até aos 25, 20, 30 era contra as cotas, não é? Agora sou completamente a favor, porque percebo o mercado da regulação, não é? É simples. Quando o mercado não está equilibrado, é preciso regular. E isto é uma forma de regular o mercado, porque senão nunca vão chegar lá. E no outro dia tive uma conversa espetacular com um grande amigo meu, um executivo muito grande da nossa praça, na nossa não, do mundo, que me disse, olha, essa conversa das mulheres eu acho imensa graça. Eu, ao nível executivo, nunca tive uma mulher incompetente. Eu sempre que me aparece uma mulher à frente, sei que é melhor que eu ou igual. Um homem já varia. Porquê? Porque, de facto, as que chegam lá têm mesmo que ser muito boas para chegar lá. E, portanto, não sei se respondi, mas é uma pergunta que dá. Olha, de acordo com a minha experiência, a primeira pessoa que eu acho que tive que provar, mas também acho que foi rápido, foi ao meu pai. Porque nós somos dois, sou eu e o meu irmão João, que eu tenho 38 anos, ele vai fazer 30 agora daqui a umas semanas, e, portanto, o meu pai ficou super feliz com a chegada do meu irmão porque era o filho varão. E, portanto, ainda tinha muito essa mentalidade geracional e porque ele também tinha uma irmã e foi ele que fundou a Garcias com o meu avô. Portanto, a primeira pessoa, eu acho, e sofri um bocado com isso, acho eu também ao longo do meu percurso, essa necessidade de afirmação ou de querer ouvir a palavra "estou muito orgulhoso", e isso acompanhou-me no meu crescimento, não é? Todos nós temos os nossos quês e esse foi um. No entanto, nós éramos muito parecidos. E, portanto, eu acho que consegui dar-lhe a volta rapidamente. Isto para dizer que acho que consegui dar-lhe a volta rapidamente. Porquê? Porque quando eu cheguei a Garcias, com aqueles olhares todos do filho do patrão, miúda, vais para aqui fazer perguntas, saídinha da faculdade, não percebes nada disto, faço a mesma coisa há 30 anos e porque é assim que funciona, e eu a perguntar porquê. Quando comecei a receber as respostas e a ver os zunzuns, mas já está a perguntar coisas demais, foi aí que eu comecei realmente a afirmar-me e o meu pai sempre me deu as costas largas, portanto, sempre, e isso foi uma parte muito boa. Se ele me tivesse cortado as asas, acho que não estava, se calhar, aqui sentada hoje. E ele sempre me capacitou, portanto, eu acho que inconscientemente ou conscientemente, ele sempre me preparou para o caminho que eu ia assumir. No meu segundo dia de Garcias, tinha 24 anos, e eu disse, daqui ao gabinete, não sei o quê, preciso fazer uma coisa. Está bem. Olha, está aqui o Zé Manel, ele é um pícaro lá debaixo do armazém, ontem arranjou confusão e anda a andar porrada com não sei o quê. Olha, isso não é admissível na Garcias, vais despedi-lo. Como assim? Mas como é que isso se faz? Mas eu nunca vi. Mas o que é que se diz? Mas eu vou começar a chorar, não tenho capacidade para isso. Mas vai estar comigo, vou. Mas o que é que se diz? O que é que se faz? Diga-me lá. Não vou dizer nada. Porque isto é a coisa mais difícil que tu vais fazer em toda a tua vida. E, portanto, vais começar já. Eu vou estar ao teu lado, se te atrapalhares, estou lá e intervenho. Mas quero que tu tenhas já esta primeira prova de fogo, porque vai ser a coisa mais difícil que vais fazer e vais ter que criar a maior carapaça para o fazeres para o resto da tua vida. E eu acho que ele, lá está, estas pequenas coisas que ele me obrigava, que me testava a fazer, não é? Foi-me dando aqui uma carapaça muito, muito rígida. E ele depois, ao longo dos anos, quando eu o acompanhei, ele acho que largou completamente a ideia do homem e mulher porque reconheceu-me essas competências.
Como é que eu tentei convencer as outras pessoas? A Garcias tinha na altura cerca de 300 funcionários, ou 200 e pouco. Na altura éramos 30 vendedores por todo o país. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei a Garcias foi andar uma semana com cada um deles, desde Bragança até Vila Real de Santo António, Madeira e Açores. Então tive, porquê? Porque uma semana ou 4 dias? Porque eu queria ter tempo para conversar com eles e para também me dar a conhecer um bocadinho, para saber quem é que eles eram, como é que se chamava a família, se tinha filhos, se não tinha, o que é que gostava, estava na Garcias há muito tempo, há pouco tempo, o que é que achava que era o futuro da Garcias, etc. E eu acho que o que sempre também me ajudou a superar estas barreiras, a minha experiência, não é? De entrar como a filha do patrão e acho eu, deixar de ser rapidamente vista como a filha do patrão, foi exatamente esse juntar-me às pessoas, esse dar-me a conhecer, com humildade, mais uma vez, que eu acho que é uma palavra tão importante e infelizmente poucas pessoas têm. Eu acho que é mesmo muito importante e com essa humildade dizer, olha, eu preciso da sua ajuda. Eu entrei agora, o que é que você quer melhorar na Garcias? O que é que você sente que é a sua entropia? Como é que eu posso ajudar dentro no escritório, na sede, a melhorar este problema ou aquele problema? E eu acho que foi sempre essa a minha vontade de fazer melhor e de, no fundo, desenvolver a organização, que também me ajudou a fazer a diferença, porque as pessoas começaram a olhar para mim como uma ajuda e não como a filha do patrão, que está lá só a passar o tempo e a levar um salário melhor que o deles. E, portanto, acho que foi esse pôr-me ao lado deles que eu acho que é tão importante e que eu desde cedo quis praticar. Eu concordo com o que foi dito. Acho que a liderança é mesmo, tem que ser uma inspiração e que é mesmo isso de inspirar a equipa e de querer ver a equipa crescer e desenvolver-se. E a partir daí, depois isso acompanha, portanto, o crescimento da empresa. Isso é o que eu acho que é a liderança e é o que é o mais importante. E enquanto líder, o que é que sentes que são as tuas supercompetências que podem ser ainda melhores? Eu, por exemplo, no meu caso, partilho o saber escutar, aquela minha aceleração normal, às vezes estou quase à espera que a outra parte acabe para dizer aquilo que tenho para dizer, muitas vezes, cada vez menos, mas ainda assim. E também o desafio de conseguir ou de não tentar abraçar todos os desafios que eu crio ou que alguém me propõe. Tento abraçar quase tudo, não é? Portanto, essas são duas lacunas que eu tenho. Quer dizer, a ideia aqui não é fragilizar ninguém, se não quiseres, obviamente, identificar quais são as competências que temos de desenvolver, perfeito. Mas a pergunta era nesse sentido, não é? Porque uma melhoria contínua, não é? Completamente. Tantos pontos a melhorar, não é? É a melhoria contínua e se tivéssemos 100 anos, depois ainda outros 100 teriam que ser para nos aperfeiçoarmos. Acho que é isso também, tenho vontade um bocado de abraçar o mundo e de querer fazer tudo ao mesmo tempo e pensar que conseguimos fazer já. Dita-nos a realidade e a minha carreira foi em grandes empresas, portanto sempre até agora que vou mudar e vou trabalhar com o Rui, que tive esse convite e que estou muito contente, mas foi sempre isso, e há bocadinho a falar com a Madalena, foi as grandes empresas, há muitas entropias de processos que fazem-nos sonhar e há muito essa missão, mas depois não há essa dificuldade e pronto. Foi um percurso e sempre tive em grandes empresas, a última delas sendo a JP Morgan em Londres, onde vivi há 11 anos. O Rui muito gentilmente me trouxe para Portugal. Cheguei há 10 dias, semana passada. Está a fazer networking aqui já. Exato, e portanto agora sim começar uma vida com fundamento. Sim. Eu agora devolvo a pergunta, mas ao contrário, pode ser. É só para ser diferente. Claro. Sabes que é a monotonia. O que eu te perguntava, não Rita, mas Filipa, certo. e eu prometo que vou até ao fim, é qual é que é a líder que tu não te queres tornar? Virar aqui o jogo um bocadinho ao contrário. Não podes dizer a Michelle Obama. Não. Vou fazer uma introdução a isso. Eu gosto muito da Barbara Corcoran, do real estate americano, e por acaso tenho-a como uma pessoa que sigo e gosto muito de ouvir. É do Shark Tank, não é? Sim, e uma vez vi um reel de Instagram, não é? De uma coisa que eu acho que eu sigo totalmente, isto para depois já chegar ao que não quero seguir, em que ela diz... Que a gente não faz as perguntas, é? Não. E eu já disse isso aos meus diretores, portanto, aos meus líderes, que é juntá-los numa sala e dizer que é pura verdade, que é, não são vocês que trabalham para mim, sou eu que trabalho para vocês. No sentido em que eu estou cá para vos ajudar a ter ferramentas para vocês resolverem os vossos problemas no dia-a-dia, porque isso vai-me ajudar a mim, Garcias, a mim, Filipe, ou a mim, Garcias, a ter uma melhor performance.
Eu acho que isso caracteriza muito o meu estilo de liderança, no sentido em que eu estou sempre disponível e tento estar sempre disponível para acompanhar os problemas deles e juntar-nos na solução para esses problemas. O que não quero ser é exatamente isto. Eu não quero ser uma líder intransigente e que não tenha esta capacidade ouvinte. Eu, por acaso, ao contrário da Wanda, por isso é que isto está mesmo bem jogado, eu acho que sou uma boa ouvinte, falta-me alguma paciência, porque sou muito prática e às vezes quero como toca a despachar, assunto fechado, ok, next assunto, etc, etc, e falta-me às vezes alguma paciência para Mas às vezes deixar é as nesse sentido, coisas... porque tem que se esperar que... Pois, exato. Uma boa ouvinte com falta de paciência fala para aí, não é? Não, sim, mas exatamente nesse estilo, mas um bocadinho melhorada. Portanto, Claro. o que eu não quero ser é de todo uma líder que não ouve. Porque acho que isso não existe. Acho que isso é o início do fim, porque depois deixamos de ser respeitados pelas pessoas que também estão abaixo de nós e que se querem fazer ouvir, e elas acabam por se desvincular do projeto onde estão. Portanto, não quero ser uma líder não ouvinte e demasiado intransigente. Portanto... Boa. Agora deixo-te fazer a pergunta que tu quiseres, como aqui tu podes. Fazes a pergunta se não quer ser líder ou qual é o líder e escolhe alguém. Eu vou fazer ali à Wanda, já agora que está aqui mesmo à minha frente. Estava a ouvir a Filipa e estava a pensar literalmente nas vezes que já lhe tenho dito que a admiro muito, enquanto estava aqui sentada. Isto é verdade, ok? Porque me tenho metido com ela várias vezes ao longo do tempo e acho super interessante a forma como ela tem gerido este negócio de família que se tornou um grande negócio. Respondo à mesma pergunta que tu, é isso, Filipa? Sim, portanto... Olha, a líder que eu não quero ser é a líder que acha que a única verdade é a sua. Eu não quero ser essa líder, ok? Acho que a liderança muitas das vezes tem este problema, é esta incapacidade. Eu acho que vai muito ao encontro daquilo que falaste, que tem a ver com o ouvir, mas ter esta capacidade de facto ser inclusiva, de facto respeitar as diferenças dos outros, de aproveitar os talentos que as pessoas têm, de facto, para conseguirmos de alguma forma ter uma equipa que seja muito mais diversa. E eu não quero ser o contrário disso tudo. Quero ser de facto uma pessoa que é inclusiva, que tem a capacidade de ouvir, mas também acho que é importante um líder ser assertivo. As pessoas às vezes veem muito... Às vezes ainda há bocadinho estava a dizer, né, que tenho sempre o meu sorriso. Eu às vezes costumo brincar dizendo que, independentemente do meu sorriso afável, não perca a minha assertividade. Como líderes tínhamos esta capacidade de chamar as pessoas e falar com elas de forma a que as possamos ajudar de alguma forma no seu próprio crescimento. E isso requer alguma assertividade. Eu acho super interessante, há bocadinho tu partilhavas uma história do teu pai, eu acho que foi uma das maiores lições que ele te deu, foi quando, passado 2 dias, te pôs a fazer esse processo, e eu há cerca de 4 anos vivi um processo muito parecido, 5 anos, quando também me deram a direção de recursos humanos, e passado cerca de 3 meses me disseram: agora vamos despedir metade da empresa. E na verdade acho que é o momento em que, porque vem um Covid naturalmente, é o momento em que mais crescemos, não é? Porque temos 2 formas de fazer isso, que é fácil, que é chegar e fazer um despedimento coletivo, ou então é decidir que vamos fazer aquilo com a maior integridade possível por todas as pessoas, uma a uma. E isso cria-nos de facto muita resiliência. Eu achei que essa lição seria ótima. Se algum dia eu tiver uma empresa e tiver que pôr lá um dos meus filhos, vou praticar isso com ele, ok? Acho que é ótimo. Mas pronto, aquilo que eu verdadeiramente não quero para ser como líder é de facto não ter esta capacidade de escuta e achar que a minha verdade é única, porque é de facto na diversidade que nós crescemos e ajudamos os outros a crescer também. Isso é super importante. Obrigada. Obrigada. Eu posso estender a mesma pergunta, que eu acho tão interessante, e adorei a resposta também, que é a Susana, que está aqui mesmo em frente. Já a fazer cara de mal para mim, mas precisa de um micro. A líder que eu não quero ser. Exatamente. Ou aquelas que odeiam. Eu virei o jogo, que odeiam. podem dizer Exato. qual é Perfeitamente. que querem ser. Sim. Eu é que gosto só. Não, a líder, sem dúvida, a líder que eu não quero ser é a líder que acha que só há uma forma de fazer as coisas. E isso faz parte de uma evolução. E eu tenho... O meu último ano tem sido muito pautado por reflexão de um caminho, reflexão de o que é que eu quero, o que é que eu não quero, e a minha nova fase de vida,
que eu descobri uma filosofia que vem do Japão, que vem das artes marciais, que é o Shuhari. Primeiro nós seguimos o mestre e aprendemos as regras, depois entramos na fase Ha, que é começamos a criticar as regras e a pensar, será que há uma forma diferente de fazer as coisas? E depois a fase Ri, que é a fase do agora criei as minhas próprias regras. E acho que, de facto, o mais interessante quando olho para a evolução, porque todos nós, ninguém nasce líder, nós vamos aprendendo, e na minha fase Shu, que é segue o mestre, eu só tinha líderes homens e, portanto, no líder homem eu via alguém que está sempre no trabalho, não é? Que o trabalho, que não vai ao supermercado, que não vai buscar os filhos à escola e que não tem uma série de coisas e eu de repente era igual. E de repente aquela era a minha verdade e de repente comecei a perceber, espera, mas há aqui outros 50 shades of... E comecei a perceber que existem outras verdades, outras formas e não há uma que seja a certa. E há esta magia de nós entendermos que é a magia da empatia, que é percebermos que há várias perspectivas sobre o mesmo tema, há vários caminhos de chegar a Roma e, portanto, a líder que eu não quero ser é aquela que acha que só há uma perspectiva. E o assumir dessas várias perspectivas é também o respeito pelo outro, não é? Pela opinião do outro. Não é? Eu acho que hoje em dia às vezes baralha-se um bocadinho o que é diversidade. E diversidade é isto. Há muitas formas diferentes de diversidade. A Sharon Stone tem um pequenino reel que é super inspirador. Que é assim? Esse é o reel mais conhecido, mas depois há o outro, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas a Sharon Stone teve um AVC que tinha 1% de hipótese de sobreviver e ela teve 20 anos afastada e então ela assumiu uma posição diferente na vida, que foi um bocadinho de quebrar o glass ceiling e fazer o push com a sua cabeça do glass ceiling. E ela dizia há mesmo muitas formas diferentes de diversidade, e a diversidade às vezes é o stand-up. Há as pessoas que são mais silenciosas e acho que fazem mais o speak-up e às vezes nós confundimos o que é a diversidade e sentarmos, temos tendência a aproximar-nos daquilo que é semelhante e acho que é muito bom sempre que nós nos expomos ao desconforto de nos aproximar da diferença, porque é essa diferença que normalmente faz uma boa equipa. E acho que esse é um desafio que eu gosto muito de... E eu e a Wanda temos um bocadinho isso, como vocês as duas aí dizem. É muito bom perceber que há os do Excel e depois há os azuis e há os amarelos, não é? E é isso que faz a magia de nós percebermos que aquilo que nos afasta, se nós tivermos consciência, porque trata-se tudo de trazer à consciência, faz as boas equipas. E acho que isso faz parte de um crescimento e de uma aprendizagem que é feita ao longo da vida, que só é possível fazê-la se nós estivermos sempre a questionar-nos. Claro. Estou aqui com uma vontade de... Posso só fazer uma coisa? Se calhar com um braço de ferro para tentar. Não. Quem Nós faz ficamos primeiro, aqui só as por duas. isso. Ali uma mesa vazia. Por isso é que ninguém se pôs aqui no meio. Olha lá. Então, mas faça a provocação primeiro. Eu ia só fazer uma ligação ao Se que... quiserem, nós vamos ali beber café. Não. Eu ia fazer uma ligação ao que, aliás, a Wanda, é muita gente dizer, porque é tão raro, a Wanda e a Susana estavam a dizer, porque quando me perguntam, não a pergunta ao contrário, mas o que é que líder que eu gosto de ser, eu digo empática e diversa, e respeitando a diversidade. Bom exemplo. Mas primeiro, desculpa o desafio, não é? Eu sou Margarida. Margarida, Conhece bem. E gosto das flores, também gosto de mim e da minha experiência de gestão de pessoas e de recursos humanos. A provocação tem a ver com isto da liderança, aquilo que se pode fazer melhor ou aquilo que não se é tão bom. Eu acho que hoje nós somos líderes formados em laboratórios, ok? Ou éramos genuínos e agora somos formados e o GPT vem-nos dizer como é que temos que ser melhores líderes e estamos aqui, isto é que é a provocação, estamos aqui nestas conferências para dizer aquelas coisas bonitas e cai bem, dizemos assim umas graças que também é bom, mas normalmente encaixa bem aquilo que as pessoas precisam de ouvir.
Que outras pessoas... Precisam de ouvir e precisam genuinamente de ouvir. Quando questionaram a questão da liderança, eu contra mim falo, e que não o fiz, eu gostava de ser uma líder sem pensar de agradar ao meu pai, sem pensar de agradar à minha mãe que já não está cá, sem pensar que fiz um curso de Direito e depois segui Recursos Humanos e fiz cursos de Gestão e que afinal não é isso que eu quero. Eu gostava de ser uma líder sem pensar nesse ecossistema que me preparou para ser líder. Queria ser uma líder genuína, pelo propósito, sem pensar que os outros me estão a ver, sem pensar que me estão a avaliar, sem pensar que vou ter no LinkedIn qualquer coisa e que houvesse um reconhecimento mesmo natural. Que é muito difícil. É muito difícil. É só isto que eu queria dizer. E obrigada pela oportunidade. Mas é uma ótima Mas é um provocação, desafio. não é? Sim, sim, sim. E eu acho que de alguma forma mais direta, e vou ser super sucinto, ou menos direta, muitos de nós, se calhar, nos revemos nisso. Mesmo quando não nos colocam dentro das tais baias, nós às vezes sentimos-nos por nós próprios com uma determinada obrigação de deixar alguém orgulhoso e de seguir determinado percurso. E já te passo, Susana, respondendo também à provocação. Por exemplo, no que diz respeito ao meu pai, foi duríssimo. Não houve eu mudei de emprego 9 vezes, já vos disse. Não houve uma vez que o meu pai me apoiasse. Porque ele achava sempre que eu já estava ótima. Mas, filha, vais mudar para quê? Mas estás tão bem. Não, pai, mas eu quero mais e quero fazer diferente. Mas estás bem. E por isso, como já estou bem, preciso de fazer diferente. Mas vais sofrer outra vez, vais começar tudo de novo. Eu me apetece e quero. E, portanto, ou seja, nessa componente, na componente, se calhar, onde... E, portanto, eu nunca... Esse tema de enfiar-me numa caixinha ou fazer o que os outros estão à espera, não acredito. O que eu digo, e eu disse há pouco, que eu senti, e fui super genuína a explicar isso, este último desafio agora da iCapital, e já expliquei, não é que eu não quisesse ou que não achasse que era sentido, mas eu senti mesmo, e por isso é que eu achei giro, não foi porque o meu marido pediu, não foi... ele ficou contente, mas não foi porque ele pediu. Não foi porque o meu marido pediu, não foi porque o meu pai já nem sabe quando eu quero mudar, porque ele já sofre tanto com a mudança que eu já o poupo disso, já digo só quando já está assumido. Mas foi, e isso eu acho interessante, porque me alimenta a mim, não é aos outros. É o sentido de responsabilidade perante um conjunto de pessoas, e tenho uma pessoa aqui que me acompanhou há muito tempo, que é a minha convidada, e é o sentido de responsabilidade que isto é o que está certo e o que me levou lá. Mas eu não consigo, aliás, quem me conhece, não me façam nenhuma pergunta que não queiram ouvir a resposta. A verdadeira e a sincera e a frontal. Portanto, eu jamais tomaria uma decisão para mim de algo que eu não estivesse, e aliás uma característica que eu tenho, totalmente apaixonada. Eu não consigo viver sem muito amor e sem muita paixão. E isso, it shows, mostra-se. E quando não estou, começa-se a mostrar. Para estar sempre apaixonada, por isso é que eu às vezes mudo. Que é que assim garanto que mantenho a relação. Mas tinha alguma ligação a questão que é com este tema das buzzwords, não é? De repente, agora é liderança servidora. E agora ficamos todos, liderança servidora. E quando nós analisamos paradigmas, por exemplo, americanos, temos uma liderança contextual. Nós não somos só uma pessoa, tal como eu não sou só uma mulher, não é? Nós somos não sei quantas almas tenho e, portanto, nós podemos ter lideranças contextuais e, portanto, assumir vários estilos de liderança consoante o contexto. A pergunta era como é que nós, nestas tendências de buzzwords, como é que nós encaramos, porque nos Estados Unidos contratamos para um contexto. Eu, de repente, estou num contexto e tenho uma liderança que vai servir durante 3 anos e, de repente, olha, agora vem aí o próximo. E, portanto, nós não vivemos necessariamente nessa realidade, mas como é que nós enquadramos isto, nomeadamente, e aqui era um bocadinho também para a Filipa a pergunta, que eu acho que há um desafio muito grande quando estamos em empresas familiares e como é que gerimos isto e os temas da sucessão. Deixa-me só enquadrar para responder também ali um bocadinho à Margarida, mas enquadrando, e agora ainda bem que falámos da liderança por ditadores. O meu pai foi um ditador a liderar durante os 40 anos, dos 40 anos da Garcias que ele viveu, que era a forma dele. Ele liderava muito pelo medo, era muito uma forma da geração dele, foi assim que ele cresceu, foi assim que ele aprendeu e foi assim que ele fez da Garcias um sucesso.
E, portanto, havia ali muitas coisas que eu sabia, pá, não, aliás, nós ficávamos ali muitas vezes já em que eu dizia, pá, o pai não pode fazer isto, o pai não pode fazer aquilo, tem que ser assim, assado. Mandava-me dar uma volta ao bilhar grande, não é? A minha experiência de liderança, eu nunca pensei em ser líder ou hoje estar aqui sentada. Em janeiro de 2021 a minha vida mudou completamente, eu trabalhava na Garcias há 11 anos, o meu pai faleceu do dia para a noite, eu estava grávida de 6 meses, estávamos a sair do Covid com quebras de 30% de faturação e o mercado Horeca a abrir. Portanto, só para lhe explicar, soube que o meu pai tinha morrido às 4h30 da manhã, às 7 estava na Garcias a fazer uma reunião de direção, às 8h30 a fazer um Teams com os 60 vendedores a comunicar e às 9 com 150 colaboradores a dar-lhes essa triste notícia. Foi nesse dia que eu soube que queria ser líder. E fui buscar forças não sei bem aonde, ainda hoje não sei, muitos dias que me levanto ainda hoje também não consigo bem explicar onde é que eu vou buscar esta força para liderar. Portanto, cresci também a ouvir que a líder deve ser isto, aquilo e o outro, mas posso garantir-lhe que então nos últimos 3 anos aprendi muito isso por mim. Inspiro-me também em muitas pessoas e muita gente, mas essencialmente sinto que sou verdadeira e que sou fiel a mim própria e que me respeito muito, porque respeito muito aquilo que me ensinaram e respeito muito o exemplo. Vou buscar as coisas boas do exemplo do meu pai, porque tudo tem coisas boas e menos boas, e depois mudo aquilo que eu acho e altero, e hoje a Garcias, nos últimos 3 anos, tem uma postura muito diferente do que aquilo que era antes, e porque se calhar se assim não o fosse também hoje não estávamos na posição de destaque que estamos, porque para nós, para todos, mas houve muitos paradigmas que mudaram nos últimos 3 anos e portanto para lhe dizer que na minha experiência de liderança foi um bocadinho diferente, porque eu podia realmente ter saltado fora e ter dito, olha, isto não é para mim, vou vender isto, vou fazer qualquer coisa, mas senti que este era o meu projeto de vida e que aquele era o meu tempo, no sentido em que vou usar e honrar o meu passado, tudo aquilo que foi de bom e que fez da Garcias o que é hoje com 40 anos, mas vou também mudar algumas coisas e traçar o caminho da mudança de estratégia de Garcias para nos continuar a levar e a estar lá. Como o meu pai me ensinou e me disse várias vezes, o teu propósito é sempre o bem maior da organização. E realmente o ter 400 pessoas, esta responsabilidade de ter as pessoas sobre a nossa liderança, e foi um bocadinho, honestamente, o clique que me deu por dentro foi, eu não vou falhar nunca a estas 400 pessoas. E por isso é que eu fui buscar forças, ainda não sei bem onde, como digo, e muitas vezes, e ainda hoje isso me acontece, mas só de pensar na possibilidade de desonrar o trabalho do meu pai e do meu avô e de tantos que sofreram e que sacrificaram muitas coisas pela Garcias, em que eu própria sacrifiquei uma infância em que quase não vi o meu pai, portanto, nos primeiros meus 10 anos de vida não me lembro praticamente dele, porque ele esteve ocupado com o seu 3º filho, que era a Garcias, e hoje entendo essa missão, O tempo e a vida vai-nos dando umas lições e que nos vai fazendo compreender algumas coisas pelas quais nós passamos. Portanto, só para partilhar uma abordagem diferente do que é eu ouvir muitas coisas e de repente a vida dar um clique e você querer assumir ou não querer, partilhar um bocadinho essa experiência do meu lado. E do que é de ser uma empresa familiar e de você querer ter essa força para continuar a honrar o seu apelido. E depois muito como é o nosso manifesto de cultura, liderar o passado e inspirar o presente. A palavra inspiração para mim tem imensa importância. Eu inspiro-me imenso das pessoas todas que trabalham comigo e honestamente este caminho dos LinkedIns da vida e da exposição, que foi um caminho que me veio muito natural. Eu costumo dizer que a minha diretora de marketing me vende super bem e, portanto, que ela foi a grande impulsionadora também desta brand awareness da Garcias para o mercado e desta mudança de mindset da Garcias. Mas, efetivamente, todas as ações que eu tomo no meu dia-a-dia é exatamente para inspirar as pessoas que trabalham comigo a ser melhor, a se construírem melhor, e essa também, como líder, é uma das minhas principais preocupações, em construir melhores líderes, seja para ficarem ali 1 mês, 1 ano ou 10 na Garcias connosco. Portanto, essa preocupação de realmente fazer melhores as pessoas que estão connosco, isso vai dar sempre bom para nós no final, ter esse mindset e partilhar essa experiência consigo. Aqui um bocadinho com a Susana e numa ótica das empresas familiares, o que eu sinto é muito isto. Eu acho que a grande diferença das empresas familiares para as que não são familiares é esta carga emocional enorme que nós trazemos connosco, não é? Que é inseparável de nós, este Garcias, não é? Que está no sangue e que eu acho que eu espero e fico muito contente quando vejo as outras pessoas fervilhar e que têm esse sangue na guerra, porque isto não se ensina, isto sente-se, não é? Portanto, e é realmente esse caminho, e já questionei muitas coisas na minha vida, muitas,
Desde tudo, quando fiz a separação com o meu irmão e comprei os 50% dele da organização, privilegiando sempre a harmonia familiar e, portanto, aquele caminho do que é que se privilegia primeiro. Mas eu tinha feito uma promessa ao meu pai que nunca me ia zangar com o meu irmão, nem por €1, nem por 1000, nem por 1 milhão. Portanto, ficámos muito contentes de resolver essa parte em harmonia familiar e almoçarmos os domingos todos juntos, que é o que é mais importante e é o que levamos desta vida, no fim do dia. E, portanto, já me tenho questionado muito sobre o meu próprio caminho e também se vou ficar a vida toda aqui. Portanto, um bocadinho aquilo que a Wanda dizia, mas eu adorava ir para uma multinacional e trabalhar para Londres e para Madrid e para tudo e mais alguma coisa. Adorava, mas depois olho para dentro e era aquilo que eu dizia, ainda há muita coisa para fazer aqui dentro. E no dia em que eu sentir que não sou útil a esta organização, também passo a cadeira ao próximo. E tenho tido muita sorte, e nisto o meu marido tem sido uma pessoa, e pegando também um bocadinho no que a Wanda falava do marido, eu sinto que o meu marido me admira imenso, e isso dá-me imensa força. O meu marido é um homem que se orgulha imenso de ter uma mulher como eu ao lado dele, isso também não é fácil de encontrar. Ainda a semana passada ele acompanhou-me num jantar em que eu fui convidada para dar uma palestra e falar sobre a audácia para mudar de rumo. A audácia é outra palavra que eu adoro e que se usa pouquíssimo nestes contextos empresariais. E quando eu estava a dizer ao Sérgio, tu já me ouviste fazer esta apresentação 20 vezes, mas quando tu estás-me a ouvir, os teus olhos brilham. Isso dá-me imenso gosto. Eu quase que me casava contigo outra vez só por causa disso. E ele sente realmente esse orgulho no olhar. Isso é isso em uma empresa familiar, é esta emoção, é esse orgulho, esse sentir. E é um sentir que não se... Você pode tentar ensinar, mas a pessoa depois quer ou não aprender. E por isso é que eu já tive que dispensar pessoas neste meu curto trajeto de 3 anos, que realmente não serviram para a organização. Outra lição que o meu pai me deu, as empresas nunca se adaptam às pessoas, as pessoas é que se adaptam para as empresas. E as pessoas que não se adaptarem têm que seguir o seu rumo e ir à procura de outro desafio. Aqui esta frieza e dureza em percepcionar isto, porque são pessoas super válidas, mas que realmente não estão a contribuir para o crescimento do bem maior. E quando nós líderes percebemos isso, temos que ter a coragem de chegar e dizer, olha, lamento imenso, excelente profissional, não é para Garcias. Portanto, boa sorte para o seu caminho e no que nós pudermos ajudar, ajudamos. Portanto, só dar aqui um bocadinho esse contributo do que foi uma experiência tão diferente também da Wanda nesse aspecto e partilhar outra visão das coisas. Força, claro. É a mesma pergunta para as duas. Independentemente das teorias todas que nós vamos estudando ao longo do tempo, do que é a liderança, o que é o ser um bom líder, se ele se nasce, se faz, etc., eu gostaria muito que ambas dissessem quais consideram ser as competências intemporais, independentemente do contexto. Certo. Portanto, na altura do seu pai, aquilo funcionava lindamente naquele contexto, conseguiu. Com certeza. Por isso, gostaria de saber, na vossa ótica, quais as competências intemporais, porque vão-se dando nomes diferentes às mesmas coisas. Sim. Obrigada. É uma pergunta muito gira e inteligente, obviamente, porque é uma coisa agora que estavas a falar que, de facto, ainda nunca dediquei muito tempo, porque eu vivo muito o presente. Portanto, eu sei o que é que eu preciso para liderar hoje. Mas com base nas palavras que a Filipa estava a dizer, é de facto verdade que os líderes do passado, não é? Fizeram excelentes lideranças e se calhar não havia outra solução ou eram as melhores lideranças naquele contexto, ok? Portanto, a pergunta é bastante complexa e vou pensar sobre ela, certamente, quando sair daqui, de forma mais estruturada. Mas o que me sai, assim, de sentimento, porque faz-me de facto lembrar, e uma das coisas que eu faço imenso e comecei muito cedo foi a trabalhar com pessoas muito mais velhas, e eu vinha do digital, não é? E quando eu começo a fazer um processo e começa a demorar um bocadinho mais tempo ou é repetitivo, faço 3 cópias, não sei o quê, e acho que é repetitivo, já acho que é estúpido. Eu paro e demoro meia hora a fazer aquilo de forma inteligente, mesmo que que demorasse muito menos tempo a fazer da forma menos inteligente, porque pronto, era mais rápido. Mas porque acho sempre que e a Madalena está-se a rir, que já trabalhou comigo, porque acho sempre que o investimento que temos em fazer uma coisa de uma forma melhor é sempre melhor para o futuro, porque aquilo vai se repetir um dia. Eu não sei se é intemporal, mas a capacidade de adaptabilidade, exatamente por causa da intemporalidade, e de ajustar à nossa audiência, ou seja, não é o contexto, também depende da audiência, é completamente diferente gerir uma organização que
tenha chão de fábrica de uma organização que só tem engenheiros informáticos. É completamente diferente gerir uma organização de 33 pessoas, porque é completamente em massa gerir uma organização com uma idade média de 43, 33 ou 23. E o que eu acho é que e portanto, e estou a pensar ao mesmo tempo que uma coisa que seja intemporal é esta capacidade de adaptabilidade e de ouvir e de perceber a nossa audiência. Quem é que nós estamos a servir e a trabalhar? Porque se não houver essa capacidade e se acharmos, voltando aqui ao tema da Susana, que se vamos fazer só chapa zero, o que é ser líder, pode não resultar, não é? Ou não vai resultar, não é? Ou seja, temos que adaptar, e eu sinto que eu própria, até porque já estive em tantas organizações, já mudei imenso coisas do meu estilo. Imenso. E eu não acho que seja só evolução e aprendizagem. Há coisas que é evolução e aprendizagem, há umas que é ajustamento de estilo, porque é o que esta equipa precisa. Não é porque é a regra. Portanto, eu acho que as lideranças são mesmo, eu acho que diria, o intemporal é esta capacidade de adaptar e de conhecer bem quem são as nossas pessoas e que estilo, e no momento certo. Portanto, a Filipa está a fazer esta transformação agora, também, se calhar, é o momento. E eu, porque falámos aqui de um tema do despedimento, também trazer a minha experiência. Tinha uma pessoa numa equipa que, vou usar uma palavra, Susana, tóxica. Eu sabia que se fosse dispensar, aquela pessoa podia não arranjar outro emprego, mas repara, a empresa não é minha, por isso é que há uma coisa que, mesmo quando as empresas não são nossas, quando se leva muito a sério é como se fossem. E para mim, eu sempre trabalhei assim, é como se fosse minha. Não foi um despedimento imediato, portanto eu disse que não, tive que fazer uma justificação, a explicar que não poderia trabalhar na minha equipa, mandar para os recursos humanos e esperar se alguma pessoa do resto da empresa ou da organização queria ficar com a pessoa, depois não quis e a pessoa acabou por sair. E, portanto, foi de facto uma experiência muitíssimo difícil. E, portanto, eu acho que também os líderes, e aqui no intemporal, é tomar as decisões difíceis quando elas têm que ser tomadas, por muito que doa, e pegando ali também na Wanda, que é por muito simpática, empática, e tomar as decisões duras e difíceis quando elas têm que ser tomadas, e também sofrer as consequências. Portanto, eu ia dizer a resiliência, acho que é intemporal, eu digo sempre que fui liderada pelo exemplo e tento liderar pelo exemplo. O meu exemplo foi o meu pai, obviamente, não é? O meu pai em patrão, eu dizia-lhe sempre, um ano consigo são 10 anos num sítio qualquer, tal a intensidade que você faz fervilhar nisto, me parece que já tenho mais idade do que muitos de nós estamos aqui, ou que já vivi algumas coisas, e a resiliência sempre foi uma característica que nele foi, e ele ensinou-me. Porque cada vez que eu fazia errado, depois ia lá com aqueles... então não me apetece, então não vou voltar. Vais fazer outra vez. Então, mas isto deu errado, depois vou fazer figura de parva, vou fazer das outras pessoas. Não quer saber, mas vais fazer outra vez. E a resiliência que ele me ensinou desde cedo também a procurar, ajudou de mim e formou a pessoa que sou hoje e que sou eu, que também muitas vezes digo às outras pessoas, falhou, não interessa, mas vamos voltar a fazer. Vamos chegar ao resultado que queremos atingir. E, portanto, acho que resiliência é intemporal, portanto, tem que ser uma característica que a pessoa esteja disponível para falhar e para voltar a tentar. A audácia, como eu dizia, acho que é muito importante ser audaz. Acho que também é uma característica intemporal. Há muitas pessoas que confundem a audácia com a arrogância. E para mim a audácia é ter a coragem e a ousadia de fazer algo novo e de avançar, não é? De procurar algo novo. E eu acho que isso depois está na base também de muitas lideranças e de muitas empresas. Portanto, procuram algo novo, procuram inovação, procuram fazer as coisas num método diferente. Portanto, acho que isso também é uma característica intemporal e que eu acho que é positivamente associada a uma boa liderança. E depois uma que eu também sempre vi o meu avô e o meu pai a fazer e a ter, que é espírito de sacrifício. Que é uma coisa que as novas gerações não querem muito ter. E eu já tenho assistido a alguns recrutamentos, acho que eu já assisto poucos, porque aquilo dá-me um bocado nos nervos. E então a minha diretora de recursos humanos é muito mais política e portanto, pronto, ela às vezes conta-me episódios que eu... Também porque, lá está, porque também vivi um bocado um pai à antiga, não é? E uma Garcias à antiga. E há coisas que hoje em dia são inadmissíveis que se pedem nas entrevistas de trabalho e que se dizem. E eu acho que este espírito de sacrifício que eu vi o meu pai ter a vida toda, sacrifício em tudo, da vida pessoal dele, das horas de sono, de tudo mais, e eu própria também sempre fiz isso para um sacrifício positivo, não é? Porque me dá gozo, mas também para exemplificar para as outras pessoas.
E é muito importante. E há coisas tão pequeninas, e que é um sacrifício, porque estamos por exemplo, era como o meu pai disse, mas tens uma reunião às 8 no Porto, é para sair às 5h30 de Lisboa. Não é para marcar reuniões ao meio-dia no Porto, para sair às 10 de Lisboa para dormires uma noite bem dormida, porque isso cortas meio-dia de trabalho. Eu nunca me vou esquecer disto. Qualquer pessoa que trabalhe comigo, se é para estar às 9 no Algarve, no Porto ou em Bragança, é para estar às 9 em Bragança. Portanto, ou vamos lá dormir antes, se quisermos, ou vamos levantar-nos às 5 da manhã, mas com um sorrisinho no rosto, e vamos a falar pelo ir ouvir música, e vamos a falar pelo trabalho no caminho com boa disposição. Isto também é ter espírito de sacrifício, muito mais hoje em dia, que é aquele work-life balance, etc, etc, pronto, que é ótimo, e eu sou super a favor. Sou super a favor, calma. Jogo de cintura e tal. Eu sou ótimo, é super a favor. Sou super a favor, mas às vezes eu acho que a malta está-se a esquecer um bocado. Está demasiado à procura do work-life balance e não percebe. Também crescermos e subirmos, temos que nos sacrificar. Se existe sacrifício. E dói, e custa. E as pessoas não querem saber do custar, as pessoas só querem saber do atingir e de ser diretores e ganhar ótimos salários. Portanto, é isso que eu acho que as gerações vão levar um bocado uma chapada na cara quando começarem a trabalhar e as coisas mudarem, o mercado mudar, porque há muitas coisas que também têm que ser ensinadas e têm que ser vividas. Portanto, dava-lhe estas três características. Muito obrigada a ambas. O líder inspira, mas precisa de inspiração. E houve aqui nas duas, eu observei até agora, a Filipa estava a fazer essa afirmação e não há dúvida de que tiveram aqui há uma emoção, um sentimento que é a admiração. Quando falaram nos maridos, o marido admira-me, quando falou no pai também a dizer tu és capaz, etc. E portanto, essa parte da admiração alimenta o líder. O líder para de ser admirado e tem quebras. E, portanto, a admiração serve de energia e de fonte. Era só isto. Não resisti É tão por verdade. serem as duas. É tão verdade. E dentro e fora. Sim, sim. Hoje não é para me ouvirem a mim, Então, mas hoje o palco Então eu está entregue. vou só estender esta pergunta das características do líder, características intemporais, não é? Exatamente assim. Ao CoachCast está ali muito calado e eu sei que tem sempre muito a contribuir também. Primeiro que tudo, olha, estou a gostar imenso. Tenho falado pouco hoje porque estou numa posição de mais de ouvir do que intervir. E diria que eu estou muito de acordo com o que a Filipa disse. Primeiro que tudo, e também com a Susana aqui, um líder tem que usar, não tem que usar uma liderança autocrática, tem que usar uma liderança, ou mesmo uma liderança, como disse, serventil. Tem que usar uma liderança situacional, que é cada pessoa, cada equipe que lidera, o líder tem que saber comportar e inspirar essas pessoas. E depois tem como características intemporais, para além do que as duas convidadas já disseram, eu diria paciência, muita paciência, porque saber ouvir é saber ter paciência, saber também ter paciência, que muitas vezes o líder não está pronto para enfrentar uma situação que vai ter que enfrentar e vai ter que ter ajuda. Outra característica que deve ter, que é intemporal, é saber inspirar e ser apaixonado pelo que faz, que vocês já disseram, porque um líder sem paixão não é líder, é um gerente, é um manager, porque faz as coisas por cartilha. Uma diferença entre um líder e um manager é quando passa a fazer liderança por cartilha. E quando se faz liderança por cartilha, vê-se perfeitamente que a pessoa não lidera. As pessoas, os seguidores que devem seguir, ou os líderes que estão a seguir esse líder, não vão seguir nem o vão ser. Não vão conseguir ser líderes. E a função de um líder é formar outros líderes, não é formar seguidores. Portanto, e teríamos questões de como é que está a preparar a sua substituição na sua empresa, porque é familiar, vai trazer uma pessoa de família de fora, se é de fora, como é que a prepara para encarar esse sangue que tem que ter dos Garcias, não é? Há aí montes de coisas. Para si é mais fácil porque a solução é mais fácil. A solução é mais fácil. E também no caso do Rui é a mesma coisa. Quem é que vai preparar para ter o doutor? Quem é que vai ser o próximo doutor Finanças, se não for o filho ou a filha, ou, não é? Mas são coisas que se têm que começar a preparar agora, não é na altura. Sem dúvida.
Nem que lhe sabia. aconteceu, não é? Porque é um sabia. imprevisto da vida e foi a capacidade de resiliência não só da companhia, da sua empresa, mas também sua e dos colaboradores que estavam contigo. Consigo, porque é muito difícil aceitar depois que se tem um novo líder, não é? Sem dúvida. Porque você passaria sempre a ser a filha de, a neta de, que é o mais difícil. Eu tive que me afastar da empresa também do meu pai, porque não queria ser o filho de, nem o neto de, nem o bisneto de. O meu irmão optou por ser, pronto, mas é isso, é ele que decide. faz Eu não o seu fiz. Por isso, era só isso que queria dar. Obrigado também, obrigado. Tiago, por ter.